Nader. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paulinho. Bom dia aqui a nossa convidada, que já chegou e já está aqui sentada aqui com a gente, a diretora do Hospital Regional de Formosa. Bom dia a todos os ouvintes. Pois bem, nós hoje na pauta convidamos, né, e gentilmente aceitou aí a diretora e também toda a equipe da OS que administra aqui o Hospital Estadual de Formosa, a diretora, a doutora Ana Brito, que se faz presente aqui com a gente, uma simpatia, uma paulista da Gema, está com a gente aqui agora para falarmos um pouco da qualidade do atendimento, primeiro dos seus colegas de trabalho do Hospital Regional e depois das demandas da sociedade do Nordeste goiano, porque esse hospital não só nos pertence mais. Doutora Ana Brito, bom dia, muito obrigado pelo sorriso simpático na manhã de quinta-feira, pela presença aqui com os nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Pois bem, diretora Ana Brito com a gente aqui, as demandas da saúde. Recentemente nós tivemos a oportunidade de falar com o governador Ronaldo Caiado, ainda no período eleitoral, e ele anunciava aquele aporte de mais de 100 milhões, 100 mil reais, 100 milhões de reais, e também mandamos o nosso repórter que esteve lá e mostrou em loco o maquinário trabalhando, a ampliação. Como que está a fase de ampliação do Hospital Regional? O que a senhora tem a dizer para a comunidade de Formosa com relação a essas obras que estão sendo feitas, esse aporte pelo governo de Goiás e pela OS que a senhora administra? Bom, vamos lá. Realmente, nós estamos em franca expansão, né? Como a gente fala, trocando pneu com o carro andando, né? Porque o hospital continua nas suas atividades, em plena atividade. Certo. Né? E a gente tem hoje... Estamos com mais de 7 mil atendimentos mês e as obras estão lá. Então, iniciamos com a primeira fase, que é o SADT. Né? Então, nós vamos entregar agora em novembro a nossa tomografia. Né? Hoje, nossa unidade não contempla de um tomógrafo e, pelo perfil epidemiológico da nossa unidade, a gente vai instalar em novembro a tomografia, já está lá na nossa unidade, guardadinha. Que notícia maravilhosa, já inicia o nosso programa em 7h02, na manhã de quinta-feira, ao vivo na Rede Lance. Já traz uma notícia maravilhosa. Essa é exclusiva. Essa é exclusiva, porque já deu trabalho para trazer essa notícia aí, meu filho. O que a sociedade de Formosa penou, o que o Nordeste goiano, no momento aí da pandemia, no ápice da pandemia, penou aqui em ter que atravessar na ambulância para a Lusiânia, que tinha esse tomógrafo, sim, e também para o convênio que vocês fizeram com São Camilo, com a cidade de Imagem Cidade de Formosa, entre outros, né? Um recurso que nós lutamos e o deputado federal Zé Nelto trouxe o recurso para o município adquirir. Aí, naquele momento, o Ismael Alexandrino, que era secretário, pediu para guardar e fez um compromisso que vocês trariam esse tomógrafo para Formosa. Então, já é a realidade para o próximo mês. Exatamente. Na verdade, nós estamos com 100 dias de obra. Correto. Já, né? E por que a tomografia, em primeiro lugar? Porque ele é um exame base para o perfil, né? Principalmente a nossa unidade que atende muito trauma. Hoje, você tem razão. Todos os nossos pacientes que precisam da tomografia, nós estamos falando aí de uma média de 200 a 250, que a gente fez um trabalho, mas chegamos até a quase 400 tomografia mês. Certo. São todos encaminhados com ambulância. E é um desconforto, fora toda a situação que a gente coloca os pacientes críticos ou não críticos. Então, todo o faseamento das obras ele foi desenhado, mapeado por qualidade, segurança e atendendo as nossas principais vulnerabilidades, vamos dizer assim, para melhorar o nosso atendimento. E a tomografia, sem dúvida nenhuma, é a nossa prioridade máxima. Pois bem, outra coisa também que nós ficamos sabendo será a quantidade de leitos, que vai ser bastante também, vai praticamente dobrar ou triplicar. Conta para o nosso telespectador. Hoje, a gente tem, dentro da área de saúde, leitos operacionais, leitos oficiais, né? Então, hoje, oficialmente, nós temos 79 leitos contemplados na nossa unidade. Nós vamos para 240 leitos. Que maravilha. Maurício Marques Figueiredo, e a sua pergunta? Doutora Ana Brito, em relação à UTI, muito se falou que a UTI era uma UTI só de Covid,
mas a gente, acessando o site lá do Hospital Regional, que é um site muito fácil de você entender e de conhecer toda a história do hospital, consta ainda os 20 leitos de UTI. Hoje estão funcionando os 20 leitos de UTI na nossa cidade? Exatamente. Hoje, nossa unidade contempla 20 leitos para pacientes adultos, para pacientes críticos. Ela é dividida em duas unidades, UTI A e UTI B. A UTI A é uma expansão que foi inaugurada depois de março, totalmente equipada. E a gente tem a UTI B, que era a antiga UTI Covid, que foi desativada no dia 13 de março. Os últimos pacientes que estavam conosco foram transferidos para a Lusiânia, que facilitou o nosso aporte, todo o nosso suporte para a nossa porta, né? Que hoje a gente tem atendimento de politrauma e a gente tinha essa dificuldade de leitos. E hoje a gente gira o leito de uma forma muito mais segura, por conta de 20 leitos. Pois bem, 7h06. Ana Brito, os funcionários que foram desligados do hospital, poderá voltar? Como que está sendo feito a análise desses currículos ou são escolhidos a dedo? Pergunta a Deliene, que é técnica em enfermagem. Vamos lá. Precisamos analisar em que momento ela foi desligada, né? Certo. A gente tem uma política de recursos humanos que esses profissionais, após desligamento, tem que ser reavaliado para ingressar na unidade. Em um ano, pós essa situação, tudo é avaliado, um novo processo seletivo, tem que avaliar os motivos que foi o desligamento. Pois bem, o Carlos William, que é o dono, proprietário e um dos sócios do CETESE, me mandou já 2 dias atrás, quando nós anunciamos a sua pergunta, a sua entrevista, me mandou uma pergunta com relação à parceria, certo? Já de um convênio entre o CETESE e o hospital para aqueles que estão trabalhando lá, a possibilidade de fazer um estágio. E da mesma forma também nós fomos procurados ontem aqui pelo pessoal de medicina, da Faculdade de Medicina aqui, para sabermos ainda como que está o convênio entre o Hospital Regional e também a Faculdade de Medicina. Até entrei em contato com o secretário Breno Miranda, me disse que tem um projeto que está ali meio que engavetado na Câmara Municipal de Formosa, justamente para possibilitar esse estágio dos próximos médicos que estão se formando e também dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem do CETESE. O que a senhora tem a dizer para essa comunidade que quer um convênio hoje com o Hospital Regional? Olha, o IMED, né, o Instituto de Medicina, Estudo e Desenvolvimento, tem tudo a ver, nosso foco, é o nosso propósito, a gente manter campos de estágio. Porém, o campo de estágio é um assunto extremamente crítico, onde a gente tem que respeitar toda a legislação. Então, tem todo um cadastro. Quem é o responsável dentro da nossa empresa para cuidar sobre o campo de estágio é o Recursos Humanos. Tem toda uma normativa para ser seguida, para a segurança desses próprios estagiários, tem que ter o preceptor acompanhando. Então, assim, nós estamos com a primeira turma de medicina, eu mesma já participei dessas reuniões, para estar acontecendo agora em outubro. Em outubro, já para fazer o estágio com vocês. Sim. Maravilha. 7h08, Maurício Figueiredo, a sua pergunta. Quais são os atendimentos hoje que o Hospital Regional oferece a toda a população? Nossas especialidades de atendimento, a gente fala muito da jornada do paciente, né? Então, a gente tem a entrada espontânea. Correto. A via central de regulação, onde nós temos já esse perfil e essas especialidades definidas. Nós atendemos clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, obstetrícia e urgências ginecológicas. 7h09. Nós, nesse momento de transição do Covid para cá, porque logo vocês assumiram o hospital que era municipal regional, teve essa transição, infelizmente, teve esse momento do Covid. Quando que vocês têm uma expectativa de estar entregue realmente essas obras, que hoje fazem 100 dias, e o hospital funcionando a todo vapor, do jeito que a senhora pretende? Tem um timeline que a gente respeita, né? Somos bem rigorosos
nos prazos. Então, tem o nosso engenheiro, Fernando, que acompanha dia a dia junto com a empresa, né? Então, a gente, hoje, novembro vai ser a primeira entrega, como eu falei. Fevereiro, nós já vamos entregar o pronto-socorro geral. Correto. Que é a primeira fase. Então, a gente tem que ter toda uma logística de atendimento, que não é fácil você montar um plano estratégico de contingência para manter um atendimento de 7 mil atendimentos mês. Né? Pois bem, hoje o recurso, a última publicação que a gente viu na Secretaria Estadual para vocês, é algo em torno de 3,5 milhões mês. É satisfatório hoje para o IMED tomar conta de toda a região? Porque nós estamos falando de 26 municípios, de uma demanda altíssima, certo, aqui para a cidade de Formosa e para o Nordeste goiano. Olha, a gente sabe a realidade, né? O alto custo da saúde. A saúde, realmente, ela é muito cara, né? Controlar isso é com muito planejamento orçamentário, com muita disciplina, com muita organização. Isso, modéstia à parte, eu sou extremamente rigorosa. Falar sobre essa quantia, hoje, realmente a gente necessita de recursos, mas hoje a gente consegue manter toda a nossa qualidade de atendimento com esses recursos e tem uma equipe de planejamento da alta direção que está sempre em negociação juntamente com a secretaria, baseado em dados, em números, né? Então, o projeto de expansão ele veio porque a nossa capacidade instalada hoje está sempre em 100%, 120%. Então, a questão do recurso, ela realmente disponibilizada conforme a realidade da unidade, né? Então, a gente tem que lembrar que nós saímos recentemente de uma pandemia, vai fazer ainda um ano, né? No próximo ano. Então, esses ajustes são naturais, né? Mas hoje, a nossa unidade ela tem total segurança de todos os recursos. 7h12, Maurício Marques Figueiredo, e a sua pergunta, nós estamos entrevistando a diretora Ana Brito, diretora do Hospital Regional aqui da cidade de Formosa, mas de todo o Nordeste goiano, para falar das demandas, para falar do investimento que está sendo feito pela OS e pelo governo de Goiás, e você pode mandar a sua pergunta. Pois não, Maurício? Em relação à Covid-19, ainda tem algum caso, ainda está acontecendo algum caso em Formosa esporádico aqui, chegando, e se está chegando, está sendo atendido aqui ou está encaminhando para a Lusiane? Não, sim, teve uma época aí, né, que realmente ainda, alguns casos, hoje a gente tem atendimento de paciente Covid, porque tem pacientes assintomáticos. Exemplo, o paciente vem fazer a cirurgia, todos os nossos pacientes internados fazem um teste de Covid, 100%. E aí acusa o teste positivo. Vamos supor, uma cirurgia que vai fazer eletiva, está com Covid, é cancelado. Uma paciente que vem dar à luz, uma gestante, está com Covid, não tem como, a gente atende e mantém todo o protocolo de isolamento de uma forma normal. O Covid, ele nunca vai acabar, ele se tornou algo que nós temos que administrar isso. Então, a gente mantém o isolamento conforme as orientações do controle de CCH da nossa unidade. Com a questão das vacinas também diminuiu bastante Muito. E nossas UTIs contemplam de isolamentos e os casos mais críticos são tratados normalmente dentro da UTI, mas quando tem um Covid extremamente mais crítico, é transferido para as unidades conforme o complexo regulador define. Ana Brito, diretora do Hospital 714, a gente tem uma demanda muito grande aqui ainda da falta de informação ou da falta de instrução do formosense, principalmente, com relação ao que é o serviço da UBS e o que é o serviço do hospital. Fica aquele ping-pong e muitas vezes a falta de informação, certo? Ou até mesmo a expertise do cidadão, né? Ele quer chegar numa unidade, quer ser atendido o que deveria ser no hospital. E vice-versa, ele quer ser atendido no hospital o que deveria ser atendido na UBS. E aí fica depois a única reclamação que não chega aqui hoje
é essa, mas entrou para uma unidade, quer seja de UBS, a exemplo do Califórnia e exemplo ali da Vila Carolina, que funcionam até a noite, até às 22 horas, né? E durante o dia nas demais. Ou entrou no hospital e resolve. Mas até chegar nesses dois lugares, o que é do hospital, o que é do município e como é o relacionamento, não só com Formosa, mas como todo o Nordeste goiano, com as secretarias municipais? Bom, eu acho que não só para Formosa, mas como para o Brasil inteiro, falta realmente um entendimento da função, da principal papel de cada unidade, né? Então, hoje, todos os nossos pacientes que chegam na unidade passam por uma classificação de risco, que é Manchester, ela é um método de avaliação, de classificar as grandes urgências. Então, para os senhores terem noção, desses 7.000 atendimentos, ele é dividido em urgência, muita urgência, emergência, que é o vermelho, que é porta. Quando se fala em emergência, para vocês terem noção, nós somos referência para o SAMU, para todos os traumas, para todos os grandes acidentes. Nós estamos falando aí de 60 ambulâncias dia. 60 dias? Já mapeei. Hoje acalmou um pouquinho. Meu Deus. Então, assim, aí, SAMU é considerado emergência. Certo. E depois o paciente é reavaliado na classificação. Muito urgente, urgente, pouco urgente, não urgente e situação incompatível. A grande maioria dos nossos usuários, só vou te pôr aqui um número real do último mês, tá? Certo. Pouco urgente. Nós estamos falando de 4.000 atendimentos pouco urgente que seria para ser atendido na rede primária. Isso no mês. Isso no mês. No mês. Então, né? 4.000 pessoas, para você entender, ouvinte, telespectador, 4.000 pessoas no mês de setembro, vamos colocar um mês assim, Y, para você entender. No mês de setembro, 4.000 pessoas foram no hospital, que não precisavam ter ido no hospital, poderiam ter procurado uma UBS, uma unidade da saúde, certo? E que muitas vezes demorou ou não o atendimento ali, mas é porque estava no lugar errado, no momento errado, na circunstância errada. Para você entender o dado que traz aqui a diretora do hospital. Pois não, diretora? Não, e é exatamente isso. E hoje, Formosa tem agora a Policlínica, né? Que é um serviço também que vai dar suporte para esse tipo de atendimento. Via pelo complexo regulador, mas que contribui muito com a sociedade. Porque o que acontece? Quando procura o hospital, é uma dor, é um mal-estar. Então, o tratamento preventivo, a gente tem que ter essa consciência. Você não pode chegar no pior momento. Então, assim, é isso que a sociedade precisa entender. Que os sinais e sintomas eles aparecem para qualquer um e a gente tem que procurar esse tratamento. Não, a gente não procura e deixa para ir para o hospital já numa crise aguda. Aí a crise aguda complica. Então, avaliar a dor é muito individual, né? Esses dias mesmo eu tive uma demanda, 7h17, uma pessoa me ligou e falou, tá demorando demais o hospital. Eu liguei para uma das pessoas lá de dentro do hospital. Naquele momento tinha mais de 30 pessoas no box com urgência e emergência. Dessas 30 tinha chego aí umas 10 aproximadamente no SAMU. Aí eu liguei para a pessoa, eu falei, o que é o seu problema? É ortopédico, né? Eu caí de moto. Eu falei, amigo, então não é urgência e emergência, tem que esperar agora. Porque tem gente lá que está em parada, né, respiratória, tem outros que estão reanimando no box. Aí não tem jeito, não tem como pedir prioridade para você nesse momento. Mas as pessoas não entendem, aí vem para o rádio, né, ou vai para as mídias sociais, para os desabafos, e fazem aquela celeuma toda, aí causam um transtorno todo no Nordeste goiano e, em especial, na cidade de Formosa. 7h18, Figueiredo, a sua pergunta. A gente percebe um dos critérios aqui da gente perceber a qualidade do serviço do Hospital Regional é a redução das reclamações. Vocês devem ter um controle de qualidade de reclamações, de ouvidoria, um sistema de ouvidoria lá. Como é que está sendo? Realmente essa sensação que a gente tem aqui fora está refletindo lá dentro a redução de reclamações em relação ao serviço oferecido pelo Hospital Regional? Olha, eu falo sobre isso com muito orgulho. Hoje, nós chegamos, nos últimos meses, a 99% de satisfação ao cliente, certo? Então, temos algumas não conformidades, que eu falo, né, como especialista em qualidade, que é aquele momento, como foi falado. Mas, falando de tempo de atendimento,
A gente aplicou a jornada do paciente. Hoje, o menor aprendiz, o Posso Ajudar, ele mapeia a jornada do paciente. Hoje, eu posso garantir para vocês, não passa mais de 4 horas de atendimento, porque o paciente é atendido. Hoje nós temos na porta, são 4 médicos, 1 para o box, e 3 médicos atendendo o 24 horas, dia e noite. Então, é lógico que a gente não controla essa porta. Quando chega uma grande emergência, um médico só não dá, porque geralmente vem 2 vítimas, 4 vítimas. Nos últimos 3 meses, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos os grandes acidentes, vocês acompanham aqui as notícias do acidente, chegam 8 vítimas. Aí a gente está falando de criança, a gente está falando de famílias, e tem toda uma parada do atendimento não urgente, como vocês falaram, mas assim, e aí leva para um atendimento de 4, 5 horas, tal. E muitos pacientes que estão esperando lá, eles passam na primeira consulta, é solicitado exames, e aí aguarda o resultado, que é de 3 horas, mais ou menos, o resultado, e aí ele retorna, e aí é aquela situação. Então, a jornada do paciente, esse profissional, ele fica mapeando esse paciente que já está com o exame pronto, tudo, para a gente poder fazer o atendimento. E isso está funcionando muitíssimo bem, eu garanto isso. São 7h21, vereador Ciê Batista está dando um bom dia, está cumprimentando a senhora, diretora. Bom dia, Ciê. Pelo trabalho aí. Aproveitando a deixa do vereador Ciê, e não é o seu caso, viu, vereador, mas aproveitando a deixa, Formosa, nas suas particularidades, principalmente quando era município, tinha muito da demanda aí no Nordeste goiano, do vereador ligar, do político de expressão ligar e passa meu paciente, prioriza e não sei o quê. Com a chegada do hospital, desde a época da Vânia Fernandes, a gente já sofria muito com isso. A senhora tem também passado muito isso hoje ou já diminuiu? Olha, eu falo que hoje eles são meus amigos, meus companheiros, todos eles. O Ciei é um parceiro, né? Bom dia, Ciei. Não só o Ciei, como os demais. Todos educadamente entram em contato. Hoje a gente fez uma parceria. Eu acho que o profissionalismo, a ética, a transparência contribuiu para esse momento. Então, assim, eu estou sempre disposta 24 horas, sábado, domingo, feriado, quando estou em São Paulo, e eu dou o retorno 100%. Quando há algum atraso, eu peço desculpa, mas todos os nossos colegas, a função, eles estão aqui para representar a sociedade, né? E são bem respeitosos, né? Hoje nós temos uma parceria baseada em profissionalismo e ética, e eu agradeço a todos aqui que estão ouvindo. 7h22, Maurício Marques Figueiredo, a sua pergunta final. A senhora trouxe para a gente que são mais de 7 mil atendimentos mês, isso dá mais de 230 atendimentos dia. Em 24 horas, 230 atendimentos na região. E Formosa, esse hospital, na verdade, ele sempre foi regional, só que quem administrava era o município. A demanda dos outros municípios nele hoje é muito grande? Ou Formosa ainda é a maior demanda? Formosa é a maior demanda. Aí eu só acabei de lembrar que eu esqueci de falar de outra porta de entrada, que é o ambulatório. De pós-Covid, hoje a gente tem um ambulatório que a gente atende cirurgia geral, a ortopedia, ginecologia e vascular. Nós estamos falando aí de quase 3 mil atendimentos mês que para o pré-operatório, né? Com 150 cirurgia eletiva mês. Então, além desse atendimento diário, se a gente somar aí 10 mil atendimentos mês, tem toda essa operação logística dentro do hospital, né? Então, desculpa, eu acho que sua principal pergunta foi... Se Formosa era ainda a maior demanda. Sim. Mas somos referências para as cidades de entorno, principalmente para avaliação. Então, nós somos referência de posse para hemodiálise, que a gente fala vaga zero, para ortopedia, para obstetrícia, a gente recebe, não tem, a sociedade precisa, os municípios precisam, e a gente tem muita parceria também com os municípios, né? E o complexo regulador, ele direciona todos os pacientes conforme o perfil estabelecido. E nós atendemos.
Pois bem, 7h24, Ana Brito, diretora do Hospital Regional da cidade de Formosa e de todo o Nordeste goiano. A senhora demorou muito para vir, espero que tenha sido bem atendida aqui, né? A primeira de muitas das entrevistas aqui. Deixa a senhora à vontade para as considerações, para colocar mais algum dado, mais alguma informação pertinente, porque só no início da nossa entrevista já é maravilhosa a notícia que a partir do mês de novembro nós teremos o tomógrafo aqui e quase 200 pacientes dia ou mês, ou de acordo com a demanda, não precisarão mais se locomover para outra unidade de Lusiânia. Essa já outra pergunta. Fala. Em relação nós temos aqui uma UPA infantil, né? Ou seja, aquela demanda de pediatria, ela é muito retirada do hospital. Vocês hoje não atendem pediatria, todas são na UPA infantil. A senhora já tinha visto essa experiência de uma UPA específica de infantil aqui? Sim, isso é normal, né? Eu já trabalhei pelo Brasil inteiro, né? Que eu fui consultora do PROAD SUS, do Einstein, então eu tive a oportunidade de aplicar ferramentas de melhoria e é uma realidade, são parceiros também, só que a gente, vira e mexe, ontem mesmo a gente atende muita criança em situação crítica de emergência. A gente faz o primeiro atendimento, avalia e a gente transfere para a UPA, a gente comunica e vice-versa. E eles pedem muita avaliação de cirurgia e ortopedia. Então, se não tiver essa parceria, ninguém suporta os atendimentos como devidamente, né? Então, isso é normal, porque a formação médica, nós temos pediatra na unidade, que é para neonatal, né? Sim. Mas quando chega uma criança, para o hospital, vai assim, 10 lá no box atender, porque criança, né, gente? É criança, então. Fique à vontade, 7h26, para suas considerações finais. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer um resumo aqui de uma forma que eu falo da vocação, né? Quando a gente começou esse projeto, foi com o doutor Ismael, né, o nosso secretário, o que ia ser pós-Covid, né? O que o Covid provocou? 2 anos e quase aí de uma operação, né, de cirurgias parada. Hoje, Formosa, ela saiu de um patamar de 22 cirurgias mês para quase 500 procedimentos. Nós estamos falando de 137 a 150 cirurgias eletivas, sendo que o nosso carro-chefe são uma média de 200 cirurgias de emergências e urgência, focada em ortopedia e cirurgia geral. Então, isso é um diferencial. No passado, por conta do Covid, nós tínhamos uma média de 35 a 40 pacientes na fila do NIR, do Núcleo de Regulação. Hoje, nós ficamos com 5 pacientes, 4 pacientes, que são pacientes realmente com perfil de uma avaliação que só realmente em Goiânia ou em grandes centros. Nós vamos fazer a nossa obra faseada, então nós vamos para 40 leitos de UTI dividido em UTI geral, UTI cardiológica, UTI pediátrica, UTI neonatal. Nós vamos ter uma hemodinâmica dentro do Hospital de Formosa. Quem é da área de saúde sabe o que é o diferencial de ter uma hemodinâmica dentro da nossa unidade. Então, nós vamos ter referências em SADT, né? Todo o suporte para exames de imagem nós vamos ter. Nós vamos ter referência de maternidade de gestação de alta criticidade, então é outro diferencial. E a fase da obra, em fevereiro, já entrega o pronto-socorro dividido em pronto-socorro trauma e pronto-socorro geral. E vamos, mês a mês, seguindo. Até 2004, meados de 2024, nós vamos entregar o hospital completamente com a expansão definida. Espero que a obra não atrase, que não aconteça nada nesse caminho. E o melhor é começar certo. Então, eu sou especialista em qualidade e segurança, que é melhorar e mudar a cultura com humanização e com processo. Porque um hospital desse porte, ele tem que ter disciplina, capacitação, e isso a gente começou já lá desde fevereiro, né? Então, lembrando que eu tenho um time, que eu falo que são os meus guerreiros, queria deixar aqui o meu agradecimento, que chegar uma pessoa estranha, né, de São Paulo e vir aqui
toda a equipe médica, toda a minha equipe administrativa, todos os nossos enfermeiros e técnicos, toda a área de apoio, nutricionista, fono, físio, enfim, toda a equipe multidisciplinar. Nós só estamos fazendo a diferença porque todos têm um propósito, a famosa vocação. Agradeço toda a sociedade aqui que tiveram essa paciência dessa mudança. E o processo ele é contínuo e ninguém acerta 100%. E fico à disposição para todos vocês. Muito bem. A Carol Marques, primeira-dama do município, está, graças ao nosso governador Ronaldo Caiado, hoje nós temos um hospital que presta um grande atendimento à nossa população formosense e ao Nordeste goiano. Parabéns, Ana Brito, pelo trabalho. Muito obrigada, primeira-dama. Agradeço. Pois bem, nós temos aqui algumas manifestações positivas. A Rose Passos, que ontem me atendeu gentilmente, um grande carinho para você, Rose, lá no Franguinho na Panela, está dizendo que esses dias ela chegou lá, passou na frente de todo mundo, porque estava... O que você estava acontecendo com você, minha querida? Ela teve um corte aí na mão, e aí disse que foi tratada igual celebridade, cravou a faca na mão, aí chegou igual celebridade, passou direto, fizeram ponto nela, estava muito doloroso, e está agradecendo você e a equipe toda pelo carinho que vocês têm no hospital. Celebridade, não, isso é prioridade, né? Isso é a classificação de risco. Fico feliz. Pois é, e ela está perguntando também se no hospital tem também nutricionista, se é o suficiente hoje para atender a demanda da qualidade lá da alimentação do hospital. Hoje nós temos nutricionista de produção e nutrição clínica. Neste primeiro momento atende, mas com certeza é uma especialidade que a gente tem que rever e melhorar. O doutor João Batista, que é pediatra, vereador da cidade, está dizendo que a senhora é uma pessoa incrível. Pelo menos foi muito simpática com a gente aqui, viu? Ô, doutor João, ontem estávamos trocando aí umas figurinhas aí. Me apoia muito, me ajuda muito. Tá bacana, então. Então seja bem-vindo e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de todos vocês. Pois bem, 7h31, nós entrevistamos e conversamos com a diretora do Hospital Regional, doutora Ana Brito, aqui nos microfones da Lance, que já trouxe uma maravilhosa, espetacular notícia. Vamos focar no que é bom. Novembro nós já vamos ter tomografia. O que eu já gritei nesse microfone aqui, desesperado, para não levar os nossos pacientes, ainda mais